A Globo partiu para a briga contra o Bolsonaro e contra as atitudes devastadoras, não só para a economia, mas também para a vida das pessoas que o Bolsonaro está tomando ultimamente. A Globo partiu para a guerra. Inclusive, eu falei ontem aqui que a Globo partiu para cima do Bolsonaro, mas o Jornal Nacional de ontem foi mais incisivo ainda do que o Jornal Nacional passado. Foi praticamente o jornal inteiro, praticamente 1 hora de batendo no Bolsonaro e batendo nas medidas ridículas do governo brasileiro. E vamos ver se o Bolsonaro consegue se segurar, porque o Bolsonaro agora ele tem a mídia, o mercado financeiro, eu já falei aqui, militares, governadores, prefeitos, STF e Justiça, todos empurrando o Bolsonaro contra a parede, porque as medidas do Bolsonaro podem levar à morte de mais de 1 milhão de pessoas. E quem diz isso não sou eu, Thiago, quem diz isso é o mesmo estudo que o Donald Trump e o Boris Johnson se basearam para mudar todas as políticas sanitárias dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse estudo foi divulgado ontem. O que aconteceria no Brasil, especificando o Brasil, se forem adotadas as medidas que o Bolsonaro quer. Mais de 1 milhão de mortos. Então, tá todo mundo contra o Bolsonaro. Vamos falar já da Globo e de tudo isso, mas antes, se você quer ver o Bolsonaro cair, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. Tem aqui o link do Plantão Brasil, você clica, tem um botão inscrever, você clica, tá inscrito, e é só isso. Se você tiver no celular, arrasta o vídeo, embaixo tem um botão inscrever, e você ajuda a gente a fazer oposição ao desgoverno e a tentar salvar vidas, porque quanto mais cedo o governo ou abrir os olhos, ou cair, ou mudar as medidas de segurança, ou for calado, ou seja, o governo for mais isolado e ninguém fizer o que o governo quer, quanto mais cedo, mais vidas salvaremos. Cada dia em que o Brasil não está completamente isolado, são algumas centenas ou algumas milhares de vidas que serão perdidas daqui 1, 2, 3 meses. Então, cada dia, cada minuto conta. Então, se inscreve e vamos levar a verdade para as pessoas. Agora vamos falar sobre Globo, Bolsonaro e como ele está isolado sem apoio nenhum da mídia. Ele só tem o sistema de comunicação, as milícias digitais dele. É só isso que o Bolsonaro tem. Todo o resto não tem mais. O Bolsonaro foi atacado ontem pela Globo. A Globo começou a usar o emocional. A Globo sabe, eles produzem novela, produzem filmes, tem o setor Globo de produções. A Globo sabe que não tem maneira melhor de você convencer a população do que mostrando personagens, do que usando a emoção. Então a Globo, que 2 dias atrás tinha mostraram racionalmente, o mundo inteiro está fazendo isso, está indo nessa direção e o Bolsonaro está indo na direção oposta. O Bolsonaro vai na contramão de todo mundo. A Globo mostrou isso, mostrou quanto cada país está gastando para dar dinheiro para a população ficar em casa, para a distribuição de renda, ou seja, políticas que normalmente são de esquerdas, mas que na situação atual, até governos de direita, Donald Trump, Boris Johnson, extrema direita, Macron na França, também direita, governos de direita estão com as políticas de esquerda. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro só liga para a economia e é uma coisa burra o que ele faz, porque se as pessoas morrerem não tem economia, porque o governo vai ter que se preocupar mais em achar lugar para colocar caixão. Essa é a preocupação atual na Espanha. A maior pista de patinação da Espanha, de patinação no gelo, virou um necrotério. E a Espanha já está pensando quais outros prédios podem virar necrotérios, para colocar caixões e gente morta ali, porque não tem espaço para tanta gente morta. Na Itália, a principal preocupação do governo é como transportar tanto caixão e como incinerar tanto corpo, como queimar tanto corpo. Estão incinerando as pessoas que morreram, porque é muita gente morrendo, é muita. Não existe, não tem doença que mate 800, 900 mil pessoas por dia, 800, 900 pessoas, não 1.000 pessoas, mas pessoas por dia. Não tem, isso não existe. Só agora, e está crescendo. Mesmo com o país em isolamento, a curva, demoraram tanto para se isolar na Itália que a curva que deveria ser assim como foi na Coreia, a curva na Coreia é assim, a Itália não, só sobe e vai demorar ainda 2, 3 semanas. A Espanha avisou no começo dessa semana, no domingo, a Espanha falou, o presidente espanhol falou, preparem-se para números devastadores nas próximas 2 semanas. E aí começou a aumentar o número de mortes e semana que vem também vai aumentar. Aí depois a curva tende a achatar. Esse é o problema que vai acontecer no Brasil. A curva do Brasil já está assim. Não está uma curva achatada igual a da Coreia, por exemplo, igual a da China. Não, já está indo só para cima, mesmo o Brasil não testando todos os casos. Então, a Globo mostrou racionalmente o que todos fazem e o Brasil indo na contramão. Mas ontem
Ontem não. Ontem a Globo começou a mostrar pessoas doentes falando. Pessoas dizendo, a sensação que dá é como se você estivesse se afogando no seco. Não deseje isso para ninguém. É a coisa mais horrível do mundo. Imagina você morrer afogado, que é uma morte horrível, uma das piores mortes que você pode ter, mas imagina que em vez de você morrer afogado em 5 minutos, você vai morrer afogado em 4, 5, 6, 10 dias sofrendo. É horrível. E aí pessoas falando, a Globo mostrou, e mostrou a família de pessoas, mostrou quem era, mostrou gente jovem, mostrou gente mais velha, mostrou todo tipo de pessoa e mostrou quem morre não são números, são pessoas. Tem pelo menos 92 famílias no Brasil chorando. Pelo menos. Por que pelo menos? Porque começa a aparecer vídeos e fotos de pessoas sendo enterradas com caixão lacrado, mas pessoas que não foram diagnosticadas. E aí, na dúvida, mas que morreram com todos os sintomas. E aí, na dúvida, caixão lacrado, velório, funeral de 10 minutos e corpo incinerado ou alguma coisa assim, porque não se sabe se a pessoa estava infectada ou não. Ou seja, o número de mortes é no mínimo 92. Pode ser bem mais, tudo indica. Deixa nos comentários, você acha que tem mais ou menos do que o governo está divulgando? E aí, o que acontece? A Globo começou a apelar para o emocional. E no fim do Jornal Nacional, a Globo ficou mais de 10 minutos fazendo o quê? Amaciando os caminhoneiros. Por quê? Porque os caminhoneiros, eles são muito, mas muito influenciáveis pelos grupos de WhatsApp do Bolsonaro. Tem vários, o Bolsonaro tem mais de 15 mil grupos de WhatsApp, eu falo aqui sempre, e vários deles são pro nicho caminhoneiros, assim como vários deles são pros militares, vários deles são pros evangélicos, tem os dos caminhoneiros. E o Bolsonaro, as milícias digitais do Bolsonaro, gente especializada nisso, não é igual a esquerda que é o sobrinho do primo, do amigo, não. Gente especializada, eles produzem memes, vídeos, textos de corrente de WhatsApp para o pessoal sair compartilhando, esses textos fake news que no fim é assinado por um doutor, por um médico, ou um áudio dizendo que é um especialista ali, que todo mundo sai compartilhando. Eles têm os blogs de extrema-direita, vários blogs, que são especializados em fake news e em distorcer a verdade. Eles começam a colocar os links. Aquilo é um trabalho muito bem feito, profissionalmente feito, de fake news e de emburrecimento de nichos da população. E os caminhoneiros são muito suscetíveis a isso, porque é um nicho e eles colocam ali conteúdo direcionado para eles. Os caminhoneiros ameaçaram fazer greve se o comércio não reabrir em todo o Brasil. Até porque a vida dos caminhoneiros tem ficado mais difícil, porque sem restaurantes e bares abertos em quase todo o país, eles não têm restaurante para comer na beira da estrada. E aí a Globo começou a mostrar os caminhoneiros são heróis. Eu vi o pessoal falando, os caminhoneiros são heróis, com essas palavras. Eu também acho que quem continua trabalhando é herói, mas a Globo fez isso, uma matéria de mais de 10 minutos, para amaciar os caminhoneiros, para puxar um pouquinho o saco deles, para tentar trazê-los para o lado da Globo, como usando a emoção, chamando-os de herói em horário nobre, falando vem para o nosso lado, e o lado da Globo, nesse momento, é o lado contra o Bolsonaro, o lado de todo mundo que tem um pouquinho de cérebro no Brasil e no mundo é o lado contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode tentar proteger a economia, mas todo mundo sabe, e aí quem diz não sou eu, são vários economistas, e a Globo mostrou alguns deles, que dizem as medidas do Bolsonaro lá na frente vão fazer um mal muito maior para a economia do Brasil vai acabar, porque o Brasil vai começar a se preocupar em contar mortos e não em retomar a economia. Enquanto os países europeus vão estar tentando retomar a vida e tentando retomar a economia, a China já está tentando retomar a vida e a economia, o Brasil vai estar ainda contando mortos, o Brasil vai estar ainda num pico de mortos e de doença, vai ser uma coisa horrível no Brasil. Então, é péssimo o que o Bolsonaro está fazendo. É melhor uma quarentena agora e medidas para proteger a população mais vulnerável do que simplesmente mandar as pessoas voltarem para o trabalho e matar milhões de pessoas. Então, a Globo se posiciona de um lado, a Globo começa a usar a emoção, começa a usar a receita que derrubou o Lula e a Dilma, a Globo começa a usar contra o Bolsonaro. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu assisto, nem sempre, mas assisto muitas vezes o Jornal da Globo, tenho estômago de assistir, porque geralmente a Globo defendia o Bolsonaro. Eu estava aqui criticando a Globo, que falava que a economia estava indo bem. O Jornal Nacional chegou a colocar fake news dizendo que as vendas no Natal aumentaram, foi desmentido, teve que falar desculpa no dia seguinte. Pois bem, tudo para defender a economia, o projeto econômico de Paulo Guedes.
Só que agora não adianta, não tem economia se não tiver gente para consumir. E não vai ter gente para consumir se tiver todo mundo chorando os familiares mortos ou todo mundo já morto, e todo mundo doente, todo mundo em UTI. Aí não tem economia. Então, a Globo, mercado financeiro, todos esses setores se posicionam contra o Bozo. A queda dele, talvez ele não caia tão cedo. Talvez ele não caia realmente. Por quê? Ele está tão isolado, mas tão isolado, que eu já falei aqui, ele é um presidente decorativo. A queda do Bolsonaro já não interessa a ninguém. O fato dele ser presidente apenas diz que ele pode indicar cargos de mamata, que no momento não é preocupação dos setores da sociedade, a preocupação dos setores da sociedade é evitar mortes, é tentar salvar a economia, evitando mortes. E o Bolsonaro só pode indicar cargos, mudar indicações, continuar ali a mamata dele e falar. E aí o que ele fala, todo mundo replica porque ele ainda é o presidente, mas as ações dele, o que ele assina, não vale nada porque ninguém dá valor ao que ele assina. Ou a justiça vai cancelar, ou o Congresso vai cancelar, ou os governadores e prefeitos já estão unidos para ignorar o que o Bolsonaro fala. Tem só o governador de Santa Catarina, do Mato Grosso e de Roraima, que são bolsonaristas fanáticos, que estão ali ainda com o Bolsonaro. E alguns poucos setores burros da sociedade que vão mudar pouco a pouco, porque quando o irmão do cara, o filho do cara, a mãe do cara morrer, aí ele vai falar, putz, olha o que eu apoiei, aí o cara vai entender. E aí esse pessoal vai entender da maneira mais dolorida possível. E eu não sinto dó desse pessoal, eu sinto dó das pessoas de bem, que estão confinadas e que correm o risco de perder um ente querido ou até de morrer. Mas desse pessoal que está indo na rua em carreata hoje, eu não sinto dó nenhuma. Nenhuma! Fascista tem mais é que sofrer. Fascista não é nem gente pra mim. É isso, fascista não é gente. Eu falo aqui de cara aberta, fascista não é nem gente, eu não devia nem ter direitos, fascista. Gente que sai na rua protestando, sabendo que vai morrer muita gente, não deveria nem ter direito. Num país sério, deveria vir a polícia apreender todos os carros dessa gente e vender para contratar, para comprar ventiladores para colocar nos hospitais e prender todos esses criminosos que estão saindo na rua fazendo buzinaço e não sei o quê. E o pior é que eles... Sabe por que a estratégia deles é ir de carro, do alto dos carros importados deles? Sabe por quê? Se você colocar 100 carros fazendo buzina, 100 carros dá quase 1 quilômetro de manifestação. Cada carro tem... A distância entre o começo de um carro e o fim de outro dá quase 10 metros, eles não ficam todos juntos, dá quase 1 quilômetro. Parece uma manifestação que está a cidade inteira. Nossa, quanto carro! Aqui em Maceió teve agora há pouco, meia hora de carro, você fala, nossa, quanta gente! 100, 150 carros numa cidade de 1 milhão de habitantes não é nada. Aí se é só uma gripezinha, eles podiam sair a pé. Vai a pé, pô! Não é só uma gripezinha? Vai! Sai a pé igual saíram no dia 15. Não saem, porque de carro parece que é mais gente. Numa cidade como São Paulo, que tem mais de 1 milhão de carros, aí sai 300 carros na rua, parece que é um escarcéu, e não é nada. 0,03% dos carros estão ali, o resto está em casa. Esse pessoal deveria ser preso por crime contra a saúde pública, 10 a 15 anos de prisão, e preso em flagrante, sem fiança, e a justiça fala, ó, como estamos tendo uma crise na saúde, não vamos julgar seus habeas corpus agora, fiquem presos. Isso é o que deveria acontecer num país sério. Ah, se fosse um governador de um estado qualquer que está tendo isso, eu mandava a polícia descer o cacete neles, ó, prende, mas prende, igual como vocês faziam quando era manifestação da esquerda, desce o cacete neles, joga bomba, dá tiro de bala de borracha. É isso que a polícia devia fazer nesse pessoal, porque eles estão apoiando a morte de milhares de pessoas. E a Globo está se posicionando, e a Globo está convencendo a população, principalmente aquela população mais carente que a Globo tentava. A Globo plantou a semente do fascismo na população por 5 anos, atacando o PT de maneira rasteira, de maneira baixa. Agora a Globo está tentando plantar a semente do antifascismo nessas pessoas, tentando plantar algum tipo de racionalidade nessas pessoas, mas é difícil, é um processo demorado. A nossa única sorte é que, o Bolsonaro já está isolado. 2, esses processos demorados acabam sendo muito, mas muito mais rápidos por conta da crise na saúde. E 3, que é o principal, o Bolsonaro é assessorado por gente muito, mas muito burra. Gente que eu arrisco dizer, se fizerem um teste mental, não passa ninguém. Não passa. Todo mundo ali tem um miolo frouxo. Todo mundo ali tem um miolo a menos. Todo mundo ali é meio louco. Essa é a nossa sorte, é a sorte do Brasil. Agora vamos esperar o que vai acontecer. Eu estou bem otimista de que o Bolsonaro não vai conseguir fazer nada e de que as pessoas vão acabar se isolando. O único problema é que cada dia que passa,
Passou um dia, passou outro dia, passou outro dia. Cada dia que passa, mais gente vai morrer lá no futuro porque não estamos todos isolados. Esse é o único problema. E a outra coisa é que demora, por conta de não ser o presidente por via de decreto, tem que ser o Congresso, vai demorar ainda mais algumas semanas até chegar ajuda financeira, que é o que importa, para as pessoas mais pobres, para as comunidades mais pobres. O Brasil poderia aproveitar essa crise, aproveitar e falar onde não tem saneamento básico, onde não tem água, vamos lá ajudar agora depois da crise, porque se houver outra crise sanitária desse tamanho, estaremos preparados. Podia chegar já o presidente falar, vamos distribuir dinheiro para a população mais carente. Quem não tem emprego, vocês, aqui ó. Quem é informal, você aqui. Quem tem micro e pequena empresa. Em vez disso, o governo ele oferece emprestar dinheiro para as empresas, onde a Globo criticou isso, colocou 3 economistas para descer o cacete nisso. Por quê? O governo vai disponibilizar dinheiro do BNDES para emprestar para as empresas, micro e pequenas empresas, pagarem salário. Quer dizer, você tem uma loja, você tem 3 funcionários na loja. Vamos supor, a sua loja está fechada, você não pode vender. Você vai pegar um empréstimo para pagar os salários ou você vai demitir? O que você vai fazer? 90% vai acabar demitindo. O governo deveria agir rapidamente para salvar esses empregos, para falar, ó, ninguém mais pode demitir, é proibido demitir, e agora nós vamos pagar os salários. E os impostos das empresas vão ser subsidiados, quem não pagar imposto não tem problema nenhum, e começar a agir assim. É isso o que eu estou vendo pela primeira vez na história ser defendido em horário nobre na Globo, e não é só Globo não. Eu vejo na Jovem Pan, tem lá a Jovem Pan bolsonarista, tem a Jovem Pan vendida ao bolsonarismo. Eu escuto poucos minutos, estão lá eles defendendo medidas assim. Aí eu vou ver outro analista de direita, estão lá defendendo assim. Só sobraram gado bolsominion versus todas as pessoas que têm cérebro. É isso que está o Brasil. E eu acho, assim, se tivesse que fazer uma previsão, o Brasil vai se livrar muito rapidamente desse mal chamado Jair Bolsonaro. Vamos pra cima deles, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos levar verdades para as pessoas, porque infelizmente há pessoas que ainda são manipuladas por esse grande esquema de comunicação do Bolsonaro. E nós estamos aqui para quê? Para tentar fazer com que mais e mais gente use o cérebro e menos gente seja gado. É isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Falou!